Boa noite a todos, a todas. Nós vamos então dar início ao nosso estudo, cujo tema é Orgulho e Humildade. É a continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os pobres de espírito. Bom, hoje nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Nós sabemos que ainda existem várias situações de dor e de sofrimento, pelo qual muitos de nós passamos. E quando nós indagamos o motivo dessa situação, os espíritos nos colocam que por trás de muitas delas existe orgulho, o orgulho e o egoísmo, né? E numa mensagem aqui que nós vamos nos basear no nosso estudo, trazida por Adolfo, bispo de Argel, em 1862, nessa mensagem ele faz umas reflexões sobre o porquê de haver ainda tanta situação de dor e de sofrimento no nosso mundo, né? E vamos tentar chegar a algumas conclusões. Bom, ele começa assim a mensagem. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espantei, pois, de que a taça de iniquidade haja transbordado por todos os lados. Bom, então ele faz uma indagação, né, do nosso mundo ainda haver tanta situação de dor, de iniquidade, né, e que essa taça ela está transbordando porque houve o esquecimento da mensagem do Cristo, né, e isso, né, se deu por causa do orgulho e do egoísmo de nós, seres humanos. Então, ele faz uma outra indagação. A quem culpar, senão a nós mesmos, o nosso orgulho, né? Então, ele nos fala que uma maneira, um remédio útil para que esse orgulho seja superado seria através do autoconhecimento e de utilizarmos também o conhecimento que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Então, o autoconhecimento, que é um exercício mental, né, que todos nós podemos fazer, ele é a chave, uma das chaves para que, através dele, nós possamos perceber o que temos em nós, né, de orgulho ou de humildade, ou seja, o que temos de virtude, o que temos de vícios, né, de equívocos na nossa conduta. E para que isso aconteça, né, para que a gente consiga fazer esse autoconhecimento, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos uma recomendação que é feita, né, pelo Espírito Santo Agostinho, quando Kardec pergunta: qual o meio prático e eficaz para que o homem se melhore nesta vida para resistir à atração do mal? Aí ele responde, Santo Agostinho: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec, ele vai mais um pouco a fundo, quando ele pergunta assim, ele faz um outro questionamento. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? E aí Santo Agostinho dá uma outra dica, ele fala: fazia o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, que precisava ser melhorado. Bom, então, a Joana também, ela segue nessa linha, Joana de Ângeli, né, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco. Quando ela, na obra psicológica, na série psicológica, os vários livros que ela nos trouxe, né, fala sobre essa questão da necessidade do autoconhecimento. E ela tem uma citação no livro aqui, chamado Liberta-te do Mal, que é um dos livros da série, né, psicológica, quando ela fala da importância do silêncio íntimo, né? Quando ela fala assim, ó, o silêncio íntimo que permite ouvir-se a voz da consciência e é de alta relevância para uma existência feliz, porque permite saber-se o que realmente se deseja produzir e como fazê-lo de maneira excelente. Ou seja, esse silêncio íntimo é uma meditação que nós precisamos realizar para percebermos o que trazemos em nós e que precisa ser melhorado.
né? No caso aqui em questão, né, é o orgulho, né? Se a pessoa ela vai poder perceber em que situação ela agiu de forma orgulhosa, onde faltou a humildade. E aqui na continuidade da página, né, é relatado uma situação, né, que infelizmente a nossa sociedade ela ainda é bastante materialista e ela se pauta muito ainda nas situações de orgulho, de egoísmo, e eles citam aqui uma situação em que quando diante de uma apresentação, né, social, a gente pode ver muitas vezes um indivíduo debochado, que se apresenta bem vestido, né, e todas as atenções são para ele. Ao passo que, às vezes, um trabalhador, né, um homem de bem, que mal faz uma saudação, muitas vezes, né, não é feita nenhuma saudação, porque ele se apresenta, às vezes, de uma forma humilde, simples. Então, a nossa sociedade ainda tem essa característica, né, e aí ele coloca aqui, aqui, olha só, interessante que a citação que ele fala, ó. Dar-se-ia ao inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício andrade, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que se o lisonjeia. Aí quer dizer, então, essa característica, né, precisa ser trabalhada em nós, e nós precisamos perceber se nós trazemos essa característica interior, né, de agir de forma, deixar o orgulho prevalecer, né? Mas Deus não nos deixa assim ao desamparo, né? Na sua misericórdia, Ele envia um poderoso remédio, né? Que são as mensagens que vêm do próprio plano espiritual, dos espíritos, para nos alertar. Ele vem nos alertar através da mediunidade sobre a transitoriedade da vida física, né, aqui no planeta, e nos fala da imortalidade da alma, né? E isso é interessante, que vem corroborar uma promessa que Jesus nos fez, né, quando esteve aqui entre nós, né, porque uma outra característica decorrência do orgulho foi o esquecimento das mensagens do Cristo, né? Jesus deixou para nós, né, um legado, toda uma série de ensinamentos, né, do Sermão da Montanha, né, que inclusive nós estamos fazendo uma reflexão hoje em cima de um dos trechos do Sermão da Montanha, que é bem-aventurados os pobres de espírito, né? Mas só que esses ensinamentos do Cristo ficaram esquecidos. E ele nos prometeu que no tempo certo ele enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que viria esclarecer todas as coisas, né? E quem é o Espírito? Quem é o Espírito de verdade? Quem é o Consolador? É o Espiritismo, né? E que ele surgiu aqui entre nós, né? Quando a espiritualidade achou que a humanidade já estava em condições de receber, né, essa terceira revelação, e designa o missionário Hipólite Leon Denisard Rivaio, né, professor Rivaio, e ele renasce, né, aqui no plano físico no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, né, onde ele foi convidado a assistir os fenômenos que estavam acontecendo dos répteis e das mesas girantes. E ele percebeu que ali não havia apenas um fenômeno de magnetismo, como muitos pensavam, né? Ele percebeu que aqueles fenômenos tinham algo de inteligência por trás deles, haviam respostas inteligentes. E ele, então, se lança a pesquisa, né? Ele que era um pouco incrédulo, ele não tinha ainda uma visão da espiritualidade, mas ele constata, né, que por trás daqueles fenômenos haviam os espíritos, as inteligências desencarnadas. E a partir daí ele lança, né, através de várias mensagens, o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1804, nos explicando a natureza desses fenômenos e suas consequências científicas, filosóficas e religiosas, né, que veio exatamente lançar luz para que possamos entender, compreender o que havia por trás de todos aqueles acontecimentos, né? Bom, então, só que mesmo com o advento do Espiritismo,
né? Como o orgulho ele está entranhado em nós, até que o Espiritismo também nos mostra através da reencarnação, né? Que nós já tivemos várias encarnações e algumas delas não muito felizes, né? E que onde nós usamos o poder, os recursos materiais de forma a oprimir o outro, a exaltar demais a nossa personalidade. Mesmo hoje, nós podemos perceber que o orgulho ainda existe em nós, né? E que, apesar do advento dessas mensagens que vêm do plano espiritual, como a mensagem de hoje, né? E é até interessante que essa mensagem ela é de um bispo da Igreja Católica, Adolfo é bispo de Argel, né? Então, e como várias outras mensagens que temos vultos da Igreja, né? E até nesse campo religioso houveram muitas distorções, muitas quedas, né? O orgulho, até dificultando muito o entendimento das lições do Cristo. Então, a espiritualidade nos alerta assim, que, mesmo nesse momento, nós temos que fazer esse exercício do autoconhecimento, olhar para dentro de nós e percebermos o que precisa ser mudado. Porque se nós não conseguirmos fazer essa mudança aqui, agora, né, fatalmente ela vai acontecer ao chegarmos no plano espiritual. Nós sabemos que a morte, o desencarne é uma fatalidade, todos nós vamos chegar, e o que a espiritualidade tem nos mostrado, no livro próprio de Valdo, né, Tormentos da Obsessão, a chegada ao plano espiritual de vários espíritas, né, e religiosos, chegando ainda em condições difíceis, né, no plano espiritual, ao ponto de se ter lá no plano espiritual um hospital chamado Hospital Esperança, onde muitos desses irmãos, né, são acolhidos e são tratados, precisam de todo um tratamento para poder superar, né, a falta do entendimento, a falta da vivência cristã. E vai se perder muito tempo, né, mas que, infelizmente, é um alerta para todos nós. E nós sabemos também, no livro Os Mensageiros, né, nós podemos ver através de André Luiz e Chico Xavier, onde também muitos espíritos programados que reencarnam aqui na Terra, né, para desempenhar tarefas na mediunidade, no campo religioso, mas ao chegar aqui, por uma série de fatores, né, que nós aqui não estamos querendo apontar dedo para ninguém, porque todos nós somos necessitados, isso tudo serve, gente, eu estou colocando essas questões, serve de alerta para todos nós, né, porque a questão do egoísmo e do orgulho está muito entranhado ainda na nossa personalidade. E nós precisamos fazer esse exercício constante para que não venhamos a chegar no plano espiritual naquela condição de, puxa vida, eu recebi lá, eu ouvi falar do espiritismo, eu cheguei a participar, mas eu não conseguia, não tinha tempo, eu não conseguia me dedicar, né? Ou então agindo de forma negligente, e vai acontecer o quê? A chegada ao plano espiritual em situação difícil. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, né, para com todos nós, mesmo nessas condições, né, nós vamos ter uma nova oportunidade, né? Mas só que nós vamos ter que replanejar a nossa encarnação, nós vamos precisar fazer todo um planejamento. Nós sabemos também nas obras de Chico Xavier, né, nós vemos lá o pavilhão, né, do planejamento reencarnatório. Então, se nós utilizamos mal o conhecimento, seja científico ou religioso, de alguma forma nós vamos ter que reparar esse mal. E aí, ao termos uma nova chance de uma nova reencarnação, muitas vezes essas reencarnações serão difíceis, serão reencarnações que vão exigir de nós, né, muitas vezes, sofrimento, dor, novas dores, e vamos estar adiando o nosso processo da felicidade. Então, por isso que nós temos que estar atentos, aproveitarmos ao máximo essa oportunidade que nos está sendo dada, né, nessa atual existência, para que a gente consiga passar por essa encarnação alcançando um patamar evolutivo melhor, alcançamos um novo patamar e que possamos chegar ao plano espiritual numa condição melhor. Mas, para isso, precisamos do autoconhecimento, o exercício da reforma íntima, que é fundamental, né, para que a gente possa, por exemplo, transformar o orgulho em humildade, né, em ações de humildade, o egoísmo em atitudes altruístas,
né? Então, mas para isso nós temos que buscar ajuda naquilo que a doutrina espírita pode nos oferecer, né? E a ciência também, hoje a nossa ciência já está avançada. Por exemplo, nós temos técnicas de psicoterapias, né, de tratamentos médicos, né? Então, são recursos que nós podemos utilizar para alcançarmos, né, essa melhora espiritual. E não podemos esquecer também do grande desenvolvimento hoje, né, da nossa doutrina espírita, onde as casas espíritas, né, o movimento espírita oferece vários campos de trabalho, de tarefas, onde através desse ajuda nós podemos levar para os nossos irmãos, nós também vamos nos modificar, né? A gente muitas vezes pensa assim, eu estou ajudando, estou fazendo, mas na realidade a gente está fazendo e se ajudando. Esse que é o grande processo, né? Quantas vezes a gente vai se deparar nessas atividades, eu ainda, poxa, tive uma dificuldade com uma situação, ou estou tendo uma dificuldade em relação a um entendimento, até o que falar muitas vezes para determinada pessoa e tal, mas esse exercício é o que vai nos ajudar também na nossa melhora, né? E muitas vezes, muitos indivíduos, né, muitos de nós, quando chega nesse ponto, assim, eu acho que eu não estou em condições de fazer o que Chico Xavier fez, o que Divaldo faz e tal, mas aí que entra a questão. Diante das dificuldades, nós temos que persistir, ter um trabalho de persistência e que aos poucos, gradativamente, né, como o desabrochar de uma semente, né? A gente ficar olhando para a semente, a gente não vai perceber, mas gradativamente aquela semente ela vai se transformando numa árvore, né, e vai dando frutos e tal, e assim é a nossa caminhada. Nós não podemos parar, mesmo que o nosso avanço seja milimétrico, né, como o ponteiro de um relógio, mas que a gente possa continuar ao longo do tempo, né, sempre mantendo aquele foco ali, né, junto ao núcleo aglutinador que são os centros espíritas, que são as nossas reuniões, né, o nosso estudo, né, do espiritismo, do evangelho, para que a gente gradativamente possa alcançar essa condição melhor, né? E que a gente não espere chegar no plano espiritual para que se dê essa mudança, que nós possamos aproveitar esse momento, né, em que estamos aqui vivendo as nossas experiências, né, e já temos, né, o Consolador prometido aqui junto a nós, nos trazendo essas mensagens maravilhosas nesses livros, né? Hoje nós podemos também, junto à mídia, né, participar de palestras, de congressos, seminários, onde nós vamos nos enriquecendo e refletindo sobre as nossas atitudes. Então, é todo um processo que vai se dando. Bom, aqui, aí ele continua aqui na mensagem, que é muito, a mensagem é muito interessante, né? Muito rica. Aí ele fala aqui, pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia, Deus envia um poderoso remédio para os seus males, um inesperado socorro à sua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas do que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas à par da eternidade. Diz-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel. Então, gente, a realidade, né, que o plano espiritual, esses espíritos que viveram aqui, estão lá no plano espiritual agora, através do fenômeno da mediunidade, nos alertando, enquanto estamos a caminho, né? Estamos a caminho e temos essa possibilidade de mudança. E para finalizar, né, as nossas reflexões, eu separei aqui uma outra mensagem do Lacordaire, de Constantina, de 1863, que ele fala sobre essa questão do esforço de cada um de nós, né, que precisamos desenvolver.
Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe em vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. E cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá a eles tantas provas. Então, aqui, a misericórdia de Deus, que está sempre velando pelas suas criaturas, né? Eles estão sempre nos proporcionando essa possibilidade de melhoria, né? Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Que o Senhor vos dê uma satisfação mais retumbante da sua clemência, e o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Então, aqui a necessidade de nós exercitarmos essa boa convivência e formar essa grande família humana, né? E os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre dos bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Então, se nós permanecermos insensíveis, né, a essas vozes, né, vai haver choros no plano espiritual, né, como eu havia falado. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos. Então, haveremos de engrandecer, né, a nossa existência se nós conseguirmos praticar, né, praticar as leis, a lei do amor, a lei da caridade, vencermos o nosso orgulho. Né? Então, é o grande desafio, né, que é lançado para cada um de nós, né, e que, se nós identificarmos nesse processo de autoconhecimento que ainda precisamos melhorar, não devemos desanimar. Devemos nos unir a outros irmãos através desse grande movimento de renovação, né? E uma característica interessante que a Terra está passando de um mundo de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento ainda se faz muito intenso, para um mundo de regeneração. Então, esse processo ele está em andamento. E isso também é algo favorável à nossa melhora. Por quê? Porque nós sabemos que, com todas as dificuldades que trazemos, ou que já tenhamos vivido em outras vidas, o nosso destino é a nossa evolução, é a melhora. Deus quer que assim aconteça, e assim vai acontecer, querendo os homens ou não, esse processo de melhora nossa, e, consequentemente, do planeta, ele haverá de acontecer. Mas depende de nós que ele aconteça no tempo mais breve possível, através do nosso esforço no bem, nesse esforço de melhoria, para que tudo isso possa se concretizar, todo esse processo de regeneração. Tá? Então, que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais continuem a nos enviar essas mensagens de consolo, e particularmente hoje, que é dia de finados, onde muitos estão assim, lamentando a perda dos seus entes queridos, a separação, vamos dizer assim, mas que a mensagem consoladora do Espiritismo possa nos trazer essa certeza de que a vida continua, no plano espiritual, e que um dia todos nós vamos nos reencontrar, e que nós possamos nos reencontrar numa condição melhor, cada vez melhor. E se não for melhor, que nós possamos nos ajudar mutuamente, no plano espiritual também, ajudar aqueles nossos entes queridos dentro do possível, procurando compreender essas leis que regem as nossas vidas e assim alcançarmos a felicidade, mesmo que relativa. E buscarmos, dentro desse processo, essa ajuda do plano espiritual, dos nossos anjos guardiões, de Jesus, que é o grande médico das nossas almas,
para que Ele nos ajude a vencermos a nós mesmos. E a luta maior é conosco, é com as nossas limitações e dificuldades. Então, que Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado.